Muito bem, gente. Olha só, deputados federais iniciam busca de assinaturas na Câmara Federal para instaurar CPI contra Sérgio Moro, hein? O motivo seria a realização de trabalhos irregulares dele na iniciativa privada. Estratégia elaborada pela defesa busca evitar que o Tribunal de Contas da União, o TCU, revele o salário do ex-juiz em empresa que trabalha com alvos da Operação Lava Jato. Sérgio Moro prestou serviços em empresa que realizava a recuperação judicial de diversas construtoras prejudicadas pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, e a gente já coloca o nosso time na tela, produção, para repercutir justamente essa tentativa aí de instalação de CPI. Piperno, você é favorável? Contra a instalação da CPI para isso. Vejam, uma CPI, ela tem que ser preservada. A gente não pode banalizar esse instrumento tão importante que são as comissões parlamentares de inquérito. Então, se há evidências em relação a algum tema específico, e aí, recentemente, a gente teve a da saúde, no passado, lá do mensalão, dos anões do orçamento. Então, já vimos, né, comissões célebres. Agora, uma comissão para investigar uma pessoa, um personagem que nem cargo hoje tem, é óbvio que isso é feito com o objetivo de exploração política em ano eleitoral. Eu acho que é muito estranha esse tipo de trabalho que o ex-juiz Sérgio Moro fez em uma empresa que dava consultoria, né? Dava conselhos, né, a empresas que foram implicadas na CPI, no escândalo lá do Petrolão. O Moro, ele negociou acordos de delação premiada com clientes dessa empresa. Então, tudo isso é muito esquisito. O Moro alega que, afinal de contas, ele foi lá para fazer um trabalho de compliance e também um trabalho de aconselhamento para que essas empresas pudessem, por exemplo, ter normas mais rígidas em relação, por exemplo, à questão antissuborno e também aí de governança. Então, isso pode ser investigado de uma outra forma. Você vai lá prestar queixa, sei lá, a Polícia Federal ou alguém, enfim, que seja especializado nisso, para fazer a investigação, mas não por meio de uma CPI. Constantino, quem você acha que trabalhou mais pela Odebrecht? O Moro ou o Lula? Odebrecht é parceira de crime da quadrilha petista, né, do ex-presidiário Lula. Veja, Paulo, boa tarde. Isso tudo é ridículo, né? Estão banalizando faz tempo já o instrumento da CPI, a CPI circense da Covid deu nisso. E a única coisa irônica nessa situação toda é que há uma ala da imprensa que tentou transformar aquela CPI em coisa séria, levando a sério Omar Aziz, Renan Calheiros, agora está incomodadíssima com esse esforço aí de tentar colocar o Moro no olho do furacão, né? Com o Renan Calheiros e companhia. Então, esse pessoal é hipócrita. Pau que dá em Francisco também dá em Chico, e a única parte divertida disso é mostrar que esse pessoal não tem nenhum compromisso com princípios, né? Agora, sobre a CPI, é o ridículo do ridículo. Moro é um cidadão, não ocupa cargo público, estava numa empresa privada. Se isso gera algum tipo de desconfiança, tem outros instrumentos. Eu até acho que para a campanha do Moro seria de bom tom, sim, ele dar maior transparência a isso. É óbvio que causa alguma suspeita, alguma desconfiança o fato dele ter de ganhar dinheiro na iniciativa privada com uma empresa cujo faturamento vem o grosso de empresas que eram alvo da Lava Jato. Isso gera um conflito de interesses, é evidente. Então, mais transparência seria de bom tom o próprio Moro abrir, né, para o seu eleitor e para aqueles que estão desconfiados. Não adianta ele ficar atacando o mensageiro. Ele adotou essa prática agora, Paulo. Ele está andando com uma molecada aí meio desonesta e ele parece que está com o mesmo perfil agora desse MBL. Agora, CPI, obviamente, não é um instrumento. É ridículo sequer a gente falar de uma possibilidade de uma CPI para investigar isso. Agora, Bruna, esse trabalho do Moro na Álvares Marçal, ele tem algum tipo de conflito de interesse com a posição que ele almeja, que é a presidência da República?
Não, na verdade, não tem exatamente conflito de interesse, porque, veja, é evidente que as pessoas que foram alvos de uma Operação Lava Jato, se elas forem procurar consultoria com alguém, vai ser com alguém que entende muito de lavagem de dinheiro. E o Sérgio Moro, justamente, ele tem essa especialização, né? Não é por acaso que o seu salário devia ser bem vultoso, porque, evidentemente, as pessoas estavam procurando, talvez, inclusive, fossem buscar aconselhamento para esconder melhor da próxima vez. A gente não sabe quais são as razões. Agora, esses escritórios de advocacia, eles existem para prestar os serviços, né? Claro que eu entendo que se o Sérgio Moro realmente fosse a pessoa tão coerente, com a biografia tão ilibada, como ele gosta de dizer, talvez ele próprio não aceitaria um tipo de emprego como esse, né? Agora, já está um pouco estranha a situação, porque sai do governo atirando, em vez de aproveitar a oportunidade para continuar e fazer um bom trabalho, aproveitar a chance de ser ministro para fazer um bom trabalho contra crime organizado, sai atirando por razões políticas, vai trabalhar num escritório que atende alvos da Lava Jato. Quer dizer, quando ele era juiz da Lava Jato, essas pessoas mereciam ser alvos, mas de repente agora ele vai atendê-las, né? O que a gente percebe nessa situação toda, que evidentemente não é razão para a CPI, é uma piada, é uma incoerência do caráter do Sérgio Moro. E eu não estou dizendo que ele seja bom ou mau caráter, mas que nem ele próprio talvez perceba o que é inteireza, né? O que é integridade. Eu acho que talvez a noção de integridade não seja tão clara, né? Agora, se ele quer ser presidente da República, eu acho que se tem alguém que tem conflito de interesse para ser presidente da República é qualquer candidato do PT, porque o PT assaltou o país, o PT destruiu a Petrobras, o PT foi para trás das grades, o PT fez mensalão comprando Congresso. Então, assim, pelo amor de Deus, quem não pode ser presidente? Se o PT, se o Lula, que é um ex-presidiário, está sendo candidato, alguém falar que o Moro não pode ser candidato por causa desse aspecto, aí não dá, né? Aí não dá. Se a gente aceita o Lula, eu não aceito, né? Mas se a imprensa aceita o Lula como candidato e acha isso aceitável, não dá para depois agora dizer, olha, o Moro tem conflito de interesse se ele não pode ser presidente da República. Isso aí é uma completa piada, Paulo. Olha só, eu estou lendo aqui, inclusive, uma nota divulgada hoje pela Álvares e Marçal, dizendo que o Sérgio Moro não atuou em nenhum processo que tenha relação com a Lava Jato. Serrão, isso muda alguma coisa nessa história? Saudações, meus amigos e amados haters. Não muda nada. Essa questão da contratação do Moro por esse super escritório transnacional Álvares Marçal é uma questão polêmica e nunca se chegará a uma conclusão. Quando um ex-juiz como ele, que atuou num processo altamente rumoroso, grande repercussão nacional e internacional, como a Lava Jato, é contratado por uma empresa para fazer um trabalho de consultoria jurídica, ele assina toda uma série de acordos e contratos de confidencialidade, porque o trabalho que é previsto para ele é justamente para ninguém saber o que realmente ele irá desempenhar. Para que vai servir o conhecimento de Moro, que muito já foi lembrado aqui, é especialista, tem muito conhecimento em processos de lavagem de dinheiro, já que ele acompanha essa situação desde o caso Banestado, onde ele, como juiz, não teve assim uma atuação tão boa quanto foi a elogiada na Lava Jato, que o transformou em super-herói nacional. Agora, a primeira impressão que eu tive quando se cogitou essa CPI completamente absurda, descabida contra o Sérgio Moro foi de que estão dando um recado para Moro. Amigo, sai fora ou o bicho vai pegar para você. Isso aqui, uma tentativa de CPI, é apenas a pontinha do que pode ser levantado contra você, verdadeiro ou falso. Porque aqui no Brasil é o seguinte, nós temos aqui o regime da Gestapo, o esquema que pune com rigor seletivo quem você quiser que puna. Se o Moro for considerado que agora ele vai ser o bandido da vez, ele se transforma facilmente no perseguido e vai ser detonado pelo sistema. Essa tentativa de CPI deixou muito claro que Moro não é o candidato do establishment à presidência da República. Olha só, gente, o pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, criticou o Sérgio Moro pela relação com a Álvares e Marçal, consultoria norte-americana que se beneficiou também da Lava Jato. Piperno falou de Ciro Gomes aqui no programa, eu passo a bola para você. Paulo, muito obrigado aí pela deferência, né?
de fato, eu acho que, como eu disse antes, é algo que provoca dúvidas, mas dúvidas que não devem ser elucidadas por uma comissão parlamentar de inquérito que provavelmente nem tenha os instrumentos para isso. Se tem dúvida de alguém tão importante, que se convoque, por exemplo, a Polícia Federal. Agora você vê, né? O Moro, em mais uma das muitas entrevistas nos últimos dias, hoje tem uma publicada no Jornal Estado de São Paulo, sai novamente atirando contra as entranhas do governo Bolsonaro. E isso me causa estranheza, não pelo teor das críticas, mas por que o Moro não denunciou isso lá atrás, né? Os cheques para Michele, alguns envolvimentos esquisitos. Ele fala, por exemplo, em nomeações, interferência na Polícia Federal. Você vê, por exemplo, nesse final de semana, a revista Veja traz esse personagem aí, o Valdir Ferraz, o Jacaré, falando de esquemas de rachadinhas nos gabinetes do pai, dos filhinhos. Quer dizer, era uma esbórnia geral e, segundo ele, tudo isso gerido aí por uma das ex-mulheres do atual presidente e mais tarde pelo Queiroz. A mesma revista, lá numa das suas colunas, tem lá duas notinhas um pouco misteriosas dizendo que Moro em breve vai divulgar, quem sabe, mensagens que ele ainda tem no celular sobre o governo Bolsonaro, inclusive capazes de tirar o sono do presidente. Está lá na revista. Então, eu quero saber por que Moro tem feito isso a conta gotas. Ou será que Moro, por exemplo, segue Maquiavel, né, de que o bem você faz aos poucos, o mal você faz de uma vez? Não sei. Eu gostaria, honestamente, de que o ex-ministro Sérgio Moro detalhasse melhor essa sua relação com o governo e por que ele não investigou fatos que hoje outros personagens ligados ao atual presidente vêm denunciando. Constantino, esse esclarecimento que o Piperno pede, ele realmente precisa acontecer? Não, na verdade, o Sérgio Moro, ele está numa sinuca de bico, Paulo. Outro dia ele teve que defender a sua gestão à frente do Ministério para mostrar números favoráveis de queda de criminalidade e tudo mais em relação a governos do PSDB e do PT. E ele mostrou lá um gráfico, inclusive, muito poderoso. Só que ele esqueceu de um detalhe, ele era ministro do governo Bolsonaro. Então ele tem esse dilema, ele precisa atacar o governo que ele fez parte e que tem bons resultados, né? E se ele viu alguma coisa muito escandalosa, ele prevaricou, porque o que ele denunciou até aqui não conseguiu ser provado. Agora, em relação a isso que o Piperno estava falando, bom, Ciro Gomes e a sua metralhadora giratória, isso aí, Paulo, é um resumo do Brasil que estamos vivendo hoje. Os verdadeiros bandidos, aqueles que são alvo de operações embasadas e que bancam a vítima de perseguição, eles denunciam quem não tem nada contra eles. O próprio Moro embarca nessa quando faz denúncias gravíssimas em relação a Bolsonaro, chama de miliciano, coisa e tal, e não tem nada para mostrar de concreto. O Piperno cita uma reportagem, entre aspas, da Veja, mas ele deveria dar mais atenção para a emissora na qual ele trabalha, porque nós entrevistamos no Jornal da Noite, eu participei, o Valdir Ferraz, e ele disse, fui alvo de uma sacanagem da revista. A moça me perguntou um negócio que tinha a ver com outros assuntos, depois ela virou e falou sobre a rachadinha, eu falei, o que eu sei é o que está na imprensa, é isso aí. E aí ela deu lá um trecho manipulado, distorcido, segundo ele, sim, tem áudio. Segundo ele, deu um trecho distorcido onde ele diz, aquilo tudo que saiu na imprensa, né? Que tinha lá um esquema, não sei o quê, a mulher que fazia parte. Ele não disse nada fora do que a imprensa tinha noticiado, até porque ele disse que saiu do gabinete antes disso tudo supostamente ter começado a acontecer. Então, veja o nível, né, de desespero da turma. Precisa requentar factoides, ir atrás de um amigo da família para pegar ele falando algo e distorcer e pegar só um trecho ali fora do contexto, que ele mesmo vem depois em uma emissora mais séria, né, negar, dizer que isso é fruto de uma armação. Então, está batendo desespero na turma, sinal de que as pesquisas aí não são muito confiáveis mesmo. Fala, Piperno. Não, ele negou, inclusive o senador Flávio Bolsonaro leu lá uma nota dele e, em seguida, após a negativa dele, a revista, então, abriu os áudios e são vários áudios, né? Tem muitos. Não é alguma coisa de alguém desenganado, que foi pego de surpresa. Não, ele fala, ele dá nomes, ele fala em momentos, em época, como era o negócio. Não é uma coisa assim, genérica, totalmente requentada, não. Ele dá nomes, ele fala em momentos e quem é que coordenava o esquema. Fala, Constantino. Ele repete aquilo que ele tinha visto na imprensa, foi o que ele disse, inclusive aqui na Jovem Pan.
ele repete o que saiu na imprensa. Nada que ele disse para aquela jornalista, que, segundo ele, fez uma sacanagem com ele, nada que ele disse foi algo totalmente inusitado, um furo de reportagem, uma novidade. É o que ele disse aqui. Agora, deixa eu voltar um pouquinho no assunto Ciro Gomes, porque eu quero entender de você, Bruna, qual você acha que será o papel do Ciro Gomes nessa campanha? Porque se a gente olhar aí o cardápio de candidatos, ele é o único efetivamente de esquerda que está se contrapondo ao Lula, né? Sim, em termos, né? Tem também tem o pessoal tudo da terceira via aí, que eles flertam com a esquerda, né? O Podemos, ele é uma ala insatisfeita do PSDB, montou o Podemos. Então, embora o Sérgio Moro não seja alguém que seja um tecnocrata, ele está no partido de esquerda acompanhado de quadros, né? Possíveis ministros de esquerda. Agora, o Ciro Gomes é aquela esquerda desenvolvimentista, né? Nacionalista mais antiga. Então, ele tem um discurso mais claro. Agora, o papel do Ciro Gomes é simplesmente atrapalhar um pouquinho o Lula, acaba sendo, né? Ele acaba atrapalhando o Lula de maneira até um pouquinho semelhante que o Moro atrapalha o Bolsonaro, porque são figuras coadjuvantes para esses dois eleitorados, né? Evidentemente que a gente tem até uma semelhança, né? Muitas pessoas, elas sabem que o PT tem muitas manchas na sua trajetória, e vem o Ciro Gomes justamente como alguém que tem um plano de governo parecido com o do PT, mas sem as manchas na trajetória. Eu lembro que na época com uma atuação de professora universitária, todos os jovens professores universitários achavam o Ciro Gomes muito bom por isso, porque eles não tinham que lidar com o problema de, mas ele não é imoral. Não, ele não é imoral, etc. Então, eles tinham uma imagem menos suja, o Ciro Gomes, né? Alguém, ele próprio se diz, sou um homem honrado, etc. O PT não tem nem como esconder a sujeirada toda. E a relação entre o Moro e o Bolsonaro é mais ou menos a mesma coisa, porque o Bolsonaro, ele teve a prova do governo, né? Então, ele foi obrigado a errar, porque quem trabalha erra, se desgastou, falou coisas que não faziam muito sentido ao longo da pandemia, cometeu muitos erros, deslizes. Então, embora ele seja um ícone da direita, na questão da economia, quem enfrenta uma pandemia não tem como fazer reforma estrutural conforme se prometeu ali. Então, as promessas de campanha, no que diz respeito à economia, ficaram muito aquém, né? E aí veio a pandemia e foi uma desgraça. Então, nesse sentido, o Bolsonaro também acabou decepcionando muita gente que votou nele, e essas pessoas tendem a olhar para o Moro, né? Então, na verdade, tanto Sérgio Moro quanto Ciro Gomes, eles têm esse ponto em comum. Eles acabam angariando aí uma parcela do eleitorado, seja de esquerda, seja de direita, que procura uma figura limpa, que eles possam idealizar e sonhar que será, talvez, um presidente sem tantas máculas. Ô Serrão, e esse voto do Ciro Gomes, no final das contas, vai para quem? O voto do Ciro Gomes vai para ele, porque ele vai detonar Luiz Inácio Lula da Silva, que é um candidato absolutamente inviável. Meu artigo de hoje no site da Jovem Pan explica por que Lula não tem a menor condição de ser candidato a presidente da República e, mais na frente, vai perder feio ou, de repente, se sentir que pode sofrer uma derrota fragorosa, não vai nem concorrer. Agora, ainda sobre essa possível CPI do Sérgio Moro ou do escritório Álvares Marçal, já pensou se abrirem uma CPI desse tipo? A mesma CPI teria que investigar também todos os escritórios de advocacia que atuaram na defesa dos réus da Lava Jato. Isso é possível no Brasil? Não. A OAB não deixa, o Supremo Tribunal Federal não permite. Então, nós nunca saberemos a verdade sobre como o dinheiro roubado do povo brasileiro circulou, inclusive com a possibilidade de ter financiado altamente essas bancas de advocacia do Brasil e do exterior. Muito bem, você quer comentar, Piper? Eu vi que você me pediu a palavra, por favor. O que o Serrão falou tem duas coisas, né, Serrão? Porque, veja, uma coisa é investigar o contrato do Sérgio Moro, outra coisa é a banca. E aí o que está sob fogo cerrado não é a empresa, não é a banca. São suspeitas em relação ao contrato. Não, se está pegando o contrato, tem a ver com a empresa. Não tem como dissociar uma coisa da outra. A empresa contratou o Sérgio Moro para fazer o quê? Então, isso está lá. Papel da empresa. A empresa é livre para contratar. A empresa é livre para contratar. É, claro. Agora, do ponto de vista ético, e aí nem estou insinuando crime nada, só estou dizendo que do ponto de vista ético,
Pode ser que o Sérgio Moro tenha feito algo um pouco incômodo. Assim, não imagino, não consigo visualizar agora qualquer suspeita de crime, mas talvez algum incômodo ético. Agora... imoralidade diferente de irregularidade. Digamos que ele tenha... como eu falei anteriormente, é um pouco estranho alguém que teve os caras ali no fogo, de repente, trabalhar para essas pessoas. Agora, tem um ponto só que eu gostaria de deixar uma pergunta para o Sérgio Moro. Né? Como é que o caçador de corruptos primordial do Brasil vai trabalhar com o pessoal ali do Bozella, PSL, né? O atual, como é que é? União Brasil. União Brasil, pelo amor de Deus. Se a gente fizer ali, pegar o DEM e o PSL, juntar aquele monte de gente, qual foi o objetivo do PSL? Bruno. Simplesmente embarcar na onda Bolsonaro para pegar fundo partidário. O novo trabalho do Moro é muito mais complicado. O Moro lidar com esse pessoal, eu desejo boa sorte para ele, porque eu acho que o que ele fez no escritório perto de lidar com pessoal é fichinha, viu? Bateu um monte de gente que tá indo pro União Brasil. Tem gente boa no Centrão. Ele já disse isso, só que não são nunca os que estão com o Bolsonaro. Só os que estão com a questão é o seguinte... O Bozella, né, Constantino? O Bozella é gente boa. O Moro está perdido e o establishment avisou. Meu filho, você não é o nosso candidato, não. Foi esse o recado de abertura de CPI. Só queria dizer que tem muita gente do União Brasil também ligada ao Bolsonaro. Então, até aí, o fato do Moro se aliar a esse partido é algo que não surpreende. Deixa eu colocar uma pimenta aqui nesse debate. E se aliar ao Valdemar da Costa Neto, não é complicado também? Também é complicadíssimo. Só que a diferença é que o Bolsonaro não se apresenta como uma figura idealizada, ele se apresenta como uma figura resignada a esse quadro complicadíssimo do Brasil, e ele diz claramente, eu tenho que governar com as pessoas que estão aí, eu preciso de um partido, é diferente a atitude. O Moro se apresenta como alguém que vai enfrentar o sistema, como alguém cuja candidatura impõe medo. Mas será que ele está se apresentando assim, Bruna? Como alguém que vai enfrentar o sistema? Eu pelo menos não vi nenhuma. Sim, ele diz que tem medo, o sistema tem medo de mim. O sistema tem medo dele, isso que a gente Paulo, e olha, o Bolsonaro foi muito transparente em relação a isso. Ele falou melhor o centrão do que o esquerdão. Isso. Né? Então, assim, nós temos um Congresso fragmentado e é preciso ter governabilidade e evitar o impeachment. A turma que está com o Moro, a turma do MBL e companhia, estava de mãos dadas com PT e PSOL para pedir o impeachment do Bolsonaro. O Bolsonaro, para sobreviver, precisou se juntar cada vez mais com o Valdemar da Costa Neto. A alternativa é o quê? O Rodrigo Maia, que está fazendo a campanha do Dória? É essa ala do PSL oportunista que está com o Bivar? Então o Moro já fez elogios. Agora, não, nem todo mundo no Centrão é ruim. Claro, né? Ele sabe que se ele tivesse alguma chance, ele ia precisar também governar. Agora, ele está na situação cômoda, na Torre de Marfim, onde o discurso dele é um discurso purista. É parecido com o do Bolsonaro de 2017. É um discurso purista, eu sou um outsider que vou enfrentar todo mundo. E tem uma turminha que está de mão dada com o PT, fingindo que acredita nisso. O Moro é o cara que vai ser a direita pura e limpinha. Isso é uma palhaçada. Tá, e aí, então, por exemplo, falando em turma, digamos, a turma limpinha, né? Marcos Rogério, Carla Zambelli, Bia Kicis, o Príncipe, enfim, mais um monte. Essa turma vai continuar no Novo União Brasil ou vai cada um pegar o seu rumo? Porque até aqui tá todo mundo aí, tanto no PSL quanto no DEM. Eu falei nomes aqui, eu vi uma articulação, inclusive, do senador Flávio Bolsonaro, que foi aí designado pelo presidente da República para tentar trazer o União Brasil para a chapa do presidente Jair Bolsonaro. Isso está acontecendo, não está? Eu acho difícil, eu acho muito difícil. Está rachado, né? Mas há uma tentativa. Quem tem falado pelo União Brasil, por exemplo, é o Bozella Júnior, que fez a campanha da Joyce Hasselmann em São Paulo. Então, esse é o pessoal Não, mas tem de tudo, Bruna. Tem de tudo. Tem o Ronaldo Caiado, o ACM Neto está na dúvida. Tem de tudo. Tem gente ali que defende o governo, sim. Claro, e ninguém pode subestimar o poder do Centrão. É óbvio que tem de tudo. Por enquanto. O Centrão vem para arrasar, vem para abalar. Ele vem para juntar o máximo de gente em torno de Jair Bolsonaro. E aí serão ajuntados os bons e os ruins. E o filtro vai ser do eleitor. Constantino, o União Brasil, pensando eleitoralmente, é a bola da vez, né? Tempo de TV, fundo partidário, fundo eleitoral. Mas, Paulo, será que isso tem realmente esse peso todo? Então, essa é uma boa discussão da gente fazer aqui. O que vocês acham? É muito dinheiro. E até seria irônico se eles fechassem com o Moro, né, para usar o dinheiro que veio graças ao bolsonarismo.
né? O Bolsonaro elegeu aquela turma toda do PSL, um monte ali debandou, não porque o presidente traiu os ideais e ficou aquém da expectativa, porque são oportunistas, que nem Alexandre Frota, Joyce Hasselmann e MBL e companhia, é um bando de oportunistas. É tucano querendo poder, é disso que se trata, né? Então, essa turma está com uma dinheirama ali e o partido está rachado, porque tem gente que sabe que declarar guerra ao governo Bolsonaro pode significar perder suas reeleições ali, é o caso do Caiado e companhia. Então, está dividido, mas essa é a realidade da política nacional, Paulo. Os partidos não querem dizer muita coisa. Fala, Piperno. Não, é por isso que não dá para subestimar o aceno que o Moro faz, aliás, os acenos que o Moro troca com com a União Brasil. Ele, como um candidato de direita, assim como o presidente da República, tem que ir mesmo atrás dessa dinheirama toda, e principalmente no caso do Moro, que é menos popular que o presidente. Tem que ir atrás da capilaridade que a nova sigla pode oferecer para ele. Ou será que alguém imagina que o Moro está presente em todo o país como a junção dessas duas siglas? Agora, Piperno, no caso do Moro, também tem uma tentativa aí por parte da presidente do Podemos de ser vice na chapa, né? E aí seria exatamente possível caso ele fosse para um outro partido para regimentar aí mais tempo de TV, enfim, que é a deputada Renata Abreu. Claro, o sonho megalomaníaco dela prevê que o Moro, então, possa ser candidato ao presidente pela União Brasil e ela, que é deputada, alguém conhece ela na rua e tal, ser candidata a vice. Uai. Não agrega sonhar nada, não custa nada, né? Não agrega nada. Tudo que eu sei sobre a Renata Abreu é a denúncia que o Kim Kataguiri e a turma do MBL fizeram lá na época do impeachment, que teria uma ala do partido anterior ao Podemos votou a favor da Dilma, né? Ele faz umas denúncias gravíssimas. Fala, Serrão. Pois é. Então, o que está acontecendo agora é casuísmo eleitoral puro. A gente tem que esperar até abril, maio, quando as convenções partidárias vão se definir, para a gente ter certeza de quem vai estar com quem. Mas o palpite é: o Centrão vai arrebatar a maior parte de apoio para Jair Bolsonaro. Muito bem. Podemos finalizar esse assunto? Quer fazer mais alguma colocação? Eu dou um resumo aqui, Paulo. Só um resumo. Tudo isso que nós estamos debatendo serve para mostrar que política não é ambiente para purismo. O que não quer dizer relativismo, o que não quer dizer igualar a quadrilha petista com aqueles que estão apenas tendo que compor com o que existe. Não, realmente não existe essa falsa simetria, pelo amor de Deus, em relação a esse lixo que está aí. Nossa, esquece. E a esperança, né, que o povo brasileiro eleja gente melhor na próxima eleição.